momentos mais importantes para quem tem um aquário é o momento da introdução de novos peixes, o momento de soltura, o que eu preciso observar, quais são os macetes e tudo aquilo que eu preciso fazer para impactar a minha fauna o menos possível e para principalmente colocar o meu peixe de uma maneira que ele vai se adaptar bem, que ele vai ficar bem, que ele vai se sentir bem no novo aquário. Seja ele um peixe jumbo ou não, essa dica é para o aquarismo. Porque aqui eu falo de aquarismo, falo de jumbo, falo de aquarismo ou jumbo, mas hoje é um vídeo de aquarismo. As dicas servem muito mais para os peixes jumbo, obviamente, porque são muito mais delicados. Os peixes jumbos passaram daquela época que você se adaptava a peixe saquinho, boiando na água para igualar a temperatura. Tem N fatores muito mais importantes do que igualar, por exemplo, a temperatura ou o pH para um peixe jumbo, porque normalmente esses peixes com uma rusticidade maior, peixe com uma resistência maior, o problema está quando você coloca o peixe e não em si nas fases só de adaptação. Às vezes essa fase a gente até pula, como você já viu em alguns vídeos anteriores. Se você já está sempre aqui no canal, você me conhece, eu sou o Paulo Sérgio, você está no canal, ó, Aquarismo Jumbo, 14 anos no ar, vídeo todo dia, 15, 18 horas. Se você está chegando aqui agora, seja bem-vindo, puxa uma cadeira, a casa é nossa. Se tiver aquele Guaraná Jumbozinho para tomar, já vai tomando aquele Guaraná Jumbo para acompanhar esse vídeo, que esse vídeo é aquele para guardar e para servir de referência. Vamos lá, primeira grande dica. Para você soltar, é diretaço ao ponto, tá? Para você soltar o peixe no teu aquário, a primeira coisa que você tem que ter disponível é tempo. Então anota isso, você tem que ter tempo. Não adianta você querer soltar um peixe no teu aquário sem que você tenha tempo para fazer essa observação, para fazer essa soltura. Chegar e, pô, tô com pressa, solta o peixe, vou embora e não observa. Acho que o principal fator é o fator observação. É introduzir o novo peixe dentro do seu aquário e observar o comportamento do peixe. Que tipo de comportamentos você vai precisar observar quando você soltar o peixe no aquário? Bom, a adaptação, igualar o pH, algumas espécies são bem sensíveis, como por exemplo outras espécies que não são jumbos. Se você não fizer igualar o pH, fizer um gotejamento e sempre buscar, né, evitar a água do transporte, não introduzir água do transporte no aquário, a não ser que você esteja trazendo de um próprio aquário seu, ou se já você conhecer bem. Se você não conhecer bem, o ideal é que a água do transporte seja descartada, que você iguale dentro do saco a água, retire com a rede e coloque o peixe dentro do seu aquário novo. Se você tiver tempo hábil para fazer isso, se o transporte tiver sido um transporte curto. Se vier um peixe com um transporte longo, que o peixe ficou muito tempo naquela água, dentro daquela água ele já produziu muita amônia, aquela água já está saturada, provavelmente ela já está com pico de amônia. Então quando você pega uma água que ficou muito tempo, o peixe ficou muito tempo naquele transporte, e você quer fazer igualar, é muito pior você tentar igualar aquela água que o peixe está, do que você simplesmente pegar o peixe e soltar diretamente. Então, a soltura do peixe, segunda parte que a gente vai colocar aqui, são grandes 5 dicas importantes. A soltura do peixe, ela não é algo, digamos, uma regra. A soltura do peixe vai ser de acordo com como você transportou, quanto tempo esse peixe ficou no saco e qual o tamanho desse peixe. Quanto maior for o peixe, maior é o perigo que você tem desse peixe vir a óbito por falta de oxigenação dentro de um saco, dentro da água. Então você precisa agilizar, pegar esse peixe e ser rápido, direto ao ponto, soltar logo esse peixe no aquário. Bom, passadas essas partes de igualar a temperatura, de igualar pH, entendendo que eu vou descartar a água, eu coloquei o meu peixe no aquário. Tem uma hora certa do dia para você colocar o peixe no aquário? Existe uma informação que, para jumbo, é a informação mais errada possível. Existia um manual antigamente que ensinava as pessoas a soltar peixe. Aí dizia que você tinha que vir com um saquinho, colocar o saquinho para boiar no aquário, e no momento em que você fosse soltar um peixe, você deveria alimentar os outros peixes para que esses peixes estivessem distraídos e ignorassem o novo peixe no aquário. Lendo engano para jumbo, gente. Lendo engano. Os jumbos, a grande maioria dos jumbos tem características o que predadoras. Tem peixes de uma rusticidade, territorialidade muito grande. Se você
colocar o peixe no aquário. E no momento em que você colocar o novo peixe no aquário, você startar um processo de alimentação nesse aquário, você vai startar no peixe também um instinto de predação, de ataque. E ele vai entender que aquele novo peixe que você está colocando no aquário, ele está entrando junto com a comida. Se está entrando junto com comida, ele é o quê? Ele é comida, independente do tamanho que o peixe seja. Então, eu vou aumentar consideravelmente as chances de fazer uma adaptação ruim se eu soltar o peixe e no momento em que eu estiver soltando ele, eu também ofertar alimento para os outros peixes. Porque eu vou fazer com que esses peixes façam a leitura de que aquele novo peixe também é alimentação, porque a gente está fazendo isso. Então, isso descarta para jumbo, não funciona, tá? Não funciona alimentar. Não, eu vou alimentar para distrair, não vai. Você vai startar um instinto ruim. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o contrário. Olha o que é o contrário disso. Olha, eu já saí, me programei, eu vou pegar um peixe no final da tarde. O que eu vou fazer? Eu vou agora pela manhã e vou alimentar os meus peixes. Vou deixar eles bem alimentados. Por quê? Porque um peixe de barriga cheia, galera, um peixe que estiver bem alimentado, ele não vai mostrar nenhum interesse de predação, não vai mostrar menos interesse num peixe novo que vai chegar. Então, se eu puder, com um período de bastante antecedência, alimentar os meus peixes, já sabendo que eu vou introduzir o outro peixe dentro do meu planejamento no dia seguinte, ou no final da noite, ou no final da tarde, é o mais interessante, tá? Então, pô, hoje eu vou visitar uma loja, amanhã é sábado, eu vou lá na loja, na loja do Esdras, Aquarismo Meu Amigo, vou na Red Dragon, vou pegar peixe da Tank Buster Fishes. Cara, o que eu vou fazer, bicho? Eu já alimento o meu peixe, deixo ele alimentado e vou lá, porque eu sei que eu posso voltar de lá com peixe. Aliás, eu sempre vou voltar com peixe, né? Quando eu vou dentro de uma loja de aquarismo, não tem errada, né? Sempre o cara vai ter. Ou então eu vou lá na Aquavip, lá de Ribeirão, do meu amigo Caio, lá da Aquavip, grande loja, lá, grande brother, grande Caio. E aí eu vou já fazer isso, já vou deixar isso preparado. Bom, soltei o peixe. Tempo, soltura, itens que eu vou observar. O que eu tenho que observar no peixe que está entrando? Primeiro eu tenho que entrar, como é que esse peixe vai entrar. Às vezes é comum, né, por exemplo, tucunaré, então que é um peixe que busca muita oxigenação, dependendo de como ele vem, quando você solta, ele pregar, né, você soltar, em vez de sair nadando, às vezes ele sai meio lento e pum, vai para o fundo. Ele está se recuperando, ele está pegando fôlego, né? Os pescadores de tucunaré, antes de soltar, né, uma referência para os grandes pescadores, como a referência Rodrigues Gambatti, meu amigo, eles vão soltando devagarinho até o peixe se recuperar, descansar, né? O peixe está cansado, até o peixe disparar e sair. Só que nesse momento, se você tiver, por exemplo, arraias, como eu tenho, dependendo do tamanho do peixe que você coloque, você tem que observar na hora que você solta, se a arraia vai dar uma manta, né? Se a arraia vai abafar ele, se os peixes vão sufocar ele. Então você precisa estar ali observando, se necessário, deixa eu ver se eu pego aqui, ó, se eu tenho, está aqui a mão, se necessário, se você tiver uma dessa aqui, ó, você pode ter uma pinça, né? Que normalmente a gente utiliza para auxiliar na alimentação. Você pode pegar essa pinça aqui e ir, né, com ela afastando os outros peixes para deixar ele na dele ali, é meio como se você estivesse fazendo uma barreira. Quando ele recuperar, ele volta. Bom, uma vez o peixe recuperado, na observação eu preciso observar o seguinte: como é que o comitê de recepção, que são os peixes que estão no aquário, vão receber esse peixe novo? É muito comum que todos os peixes vão voltar sua atenção para aquele peixe novo que vai chegar. Isso é extremamente comum, eu chamo de comitê de recepção. O que você precisa observar é se o comitê de recepção ele vai observar o peixe, ele vai chegar no peixe, ou ele vai partir para o ataque, ele vai começar a agredir o outro peixe. Vai ser um comitê agressor. Se esse comitê apenas se impor, você vai ver uma coisa muito parecida com o que esse Oscar está fazendo aqui agora. Ó. Ele está observando o outro Oscar aqui, ele está abaixando a cabeça para ele, esse aqui está meio submisso. Você vai ver um peixe ali submetendo ao outro, tranquilo. O tucunaré não, o tucunaré simplesmente ele vai sair fora, vai sair de um, desviar de outro, não vai ter problema. Se tiver mais de um tucunaré, ele vai fazer boca com boca. Agora, de repente, você vai botar uma maruanã, vem para cá, Meliodas, vai ali rapidinho, ali, lá, mais um pouco, mais lá um pouco para a galera te ver. Não, aqui, cara, isso aí. Ali está o Meliodas, aí voltou, me deu uma quebrada agora. Você vai botar uma aruanã, a aruanã também chega cansada.
O que você pode fazer? Primeiro, uma das coisas da observação que você vai fazer, bom, como é que eu vou observar o peixe? Você tem que observar o peixe com a luz apagada. Isso aí, galera. Apaga a luz do aquário. Apagar a luz do aquário é diferente de estar no escuro total, na escuridão total. Na escuridão total, tem alguns exemplares, alguns peixes que simplesmente, por exemplo, no momento em que eu apago 100% das luzes e a minha casa fica em total escuridão, tanto Pterodoras granulosos, ou Lithodoras dorsais são peixes noturnos, eles saem. Né? E são peixes que, se acharem outro peixe, também vão beliscar. Eu preciso só apagar a luz, deixar o aquário no que a gente chama de penumbra, tá? Que é uma luz fraca, praticamente sem luz, luz natural. Apago, deixo o aquário na luz natural e deixo assim por um bom tempo. Eu não preciso ter pressa para acender a luz para observar esse peixe. Né? Às vezes eu faço a soltura aqui de alguns peixes para fazer um vídeo para vocês, faço de luz acesa, mas assim que eu termino o vídeo eu apago a luz e eu vou passar ali de 1 a 2 horas no mínimo. 1 a 2 horas no mínimo é o que eu vou passar, galera. Vou botar aqui, ó, 1 hora a 2 horas eu vou passar parado observando esse peixe que entrou no aquário. Para ver todos os comportamentos, para entender todo o comportamento do meu peixe. Porque não existe comportamento do peixe. Ah, o Oscar ele é assim. Não, o Oscar ele não é, ele pode estar. Porque de indivíduo para indivíduo você pode ter um Oscar muito pacífico, muito bobão, e você pode ter um Oscar super, hiper agressivo, como eu estava com um aqui agora há pouco tempo, e você precisa sacar ele da sua montagem. Então você precisa entender como é esse peixe que você está colocando no seu aquário, se você já conhece. Ah, esse peixe era do meu amigo, esse peixe era do fulano, mas lá no aquário do fulano, com os tanquementos que tinha lá, ele tinha um comportamento X. No seu aquário, com os seus tanquementos, ele vai adotar um comportamento Y, totalmente diferente. Então, por isso a observação ela é muito importante. Bom, o que eu preciso observar, por exemplo, ao colocar a raia no meu aquário? Eu preciso observar se essa raia que eu coloquei, como está a respiração dela. Se ela está muito ofegante, se ela está pedindo mais oxigenação, a minha água, né, os parâmetros, eu não vou nem entrar em detalhes de parâmetros de água, que isso é para outro vídeo, outros vídeos você já tem aqui. Eu já acredito que os seus parâmetros estejam naquele parâmetro que a gente chama de parâmetro ideal, né? Que é aquele parâmetrozinho ali, aquele range de 6.8 a 7.2, o range mais funcional, né? O range do aquarismo junco, o range que ajuda você a fazer a compatibilização de quase todas as faunas. Então, um pH de 6.8, né, uma água nem tão dura, nem tão má, tudo bem equilibrado ali, para que você consiga colocar. Nas arraias, o que você vai observar? Como está a respiração dela. Nas arraias, elas normalmente, quando elas entram muito ofegantes, pedindo muita oxigenação, ficam com a parte de baixo, quando você vai observar, muito queimada, muito vermelha. Você percebe que foi pico de amônia, foi algum pico que ela já sofreu ali, mas principalmente falta de oxigenação. A arraia precisa de um aquário mais oxigenado. A parte do fundo do aquário é uma parte que normalmente pega pouca oxigenação. Então é interessante que para quem tem arraia, ou você tenha uma caída de água muito forte, uma circulação na superfície que quebre muito, ou que você coloque o compressor de ar. O meu está desligado agora, que você coloque o compressor de ar puxando do fundo, né, mais oxigenação no fundo, para que você faça a sua observação. O Ditterfish, né, o peixe de extração, ele funciona no momento? Funciona. Às vezes você quer soltar um animal muito especial no teu aquário, você fez um investimento alto, digamos que você tenha comprado, sei lá, tenha comprado uma cachorra daquelas cachorras lindas da Tank Buster Fishes, e você vai colocar a cachorra, apesar de ser um grande predador, um peixe belíssimo, mas quando ela ainda entra meio grogue no aquário, é um peixe que gosta de oxigenação, gosta de nadar, gosta de uma circulação de água dentro do aquário. Então você quer botar um Ditterfish junto. Então se você puder adquirir alguns pacus para colocar junto, mesmo que esses peixes não fiquem, né? Durante muito tempo que eu quis fazer a introdução de alguns peixes aqui, eu utilizei como Ditterfish aqui no meu aquário os papagaios, que são ótimos Ditterfish, né? Então a gente coloca os papagaios no aquário, que qualquer peixe novo que você introduza, os papagaios são tão curiosos, eles chegam junto, mas não batem, que eles evitam que outros peixes acabem batendo nele. E se o peixe que entrar for muito bravo e tentar bater nos papagaios, eles conseguem se defender praticamente de qualquer peixe que seja tanquemate para eles. Então, isso é uma coisa muito legal.
Dentro da observação que você está fazendo para o peixe que você colocou no teu aquário, que você tem tempo, você tem que ter disponibilidade para tomar decisões. E aí entra um conceito, que é o conceito de quem faz a fauna do seu aquário. Existe o peixe que é o protagonista do aquário, tá? Então o que são os protagonistas? Protagonistas são aqueles peixes que você fala, puxa vida, esse peixe eu não vou tirar do meu aquário. Exemplo, no meu aquário hoje, ele tem como protagonista o Billy, ele tem como protagonista as minhas duas arraias. Paulo, o Oscar, o Armal, o Polipteros, até o Meliodas, eles são coadjuvantes. Eles ainda não têm um protagonismo no aquário, ainda não são os peixes principais do aquário. Quando eu monto uma fauna, eu tenho que tomar uma decisão muito grave, uma decisão muito séria, uma decisão radical. Eu monto essa fauna em torno de quais peixes? Por quê? Porque quando eu tomo essa decisão, é mais fácil para mim negociar qual peixe eu posso abrir mão, caso eu coloque ele no meu aquário, eu preciso tomar uma decisão. Então, por exemplo, eu coloquei um peixe aqui. Pô, mas o gurami está muito bem com todo mundo, coloquei o peixe, o gurami começou a bater no peixe. O conceito é, retire o agressor, mas opa, o gurami é o peixe principal, então nesse caso eu não vou tirar ele, eu vou tirar o outro peixe. Se eu quero colocar ou introduzir um peixe protagonista na minha fauna, ou seja, eu tomo uma decisão aqui e falo, puxa, eu vou colocar aqui uma cachorra albina, né? Uma Hydrolithus armatus albina, nova, linda, maravilhosa. Quem sabe aparece lá na Tank Buster Fish. Segura aí, hein, galera. Uma Hydrolithus armatus albina. Vou botar ela no meu aquário, vai ser a principal do meu aquário agora. Eu tenho que tomar uma decisão. Puxa, quais são os riscos que esse peixe que eu vou estar colocando e que eu não quero abrir mão dele, quais são os riscos que ele corre? Se ele corre riscos de apanhar alguma coisa, eu posso colocar ele num aquário de engorda ou numa quarentena. Nem todo mundo tem uma engorda, nem todo mundo tem uma quarentena, por isso que nesse vídeo eu estou dando as dicas de como fazer a soltura direto, tá? Se você tem uma engorda, uma quarentena, você coloca o peixe para esperar na engorda, sem problema nenhum, tranquilo, e depois você introduz. Paulo, quero botar ele para ser protagonista, ele é tamanho compatível, mas pode apanhar. Aí você tem que fazer a seguinte coisa, precisa introduzir o protagonista com alguns figurantes, alguns coadjuvantes, que você ali na frente pode abrir mão deles, mas que eles vão servir para que você não solte um peixe sozinho no aquário. Porque sempre, se você puder soltar 3 ou 4 peixes no seu aquário ao mesmo tempo, é muito melhor do que você soltar um peixe. O risco de dar errado soltando um peixe é muito maior. Então, a dica 4 é soltar mais de um peixe no aquário. Que foi, rapaz, que você está querendo pegar a caneta? Soltar mais de um peixe no aquário. Quando você solta mais de um peixe no aquário, a sua possibilidade de sucesso, ela aumenta consideravelmente e muito difícil que alguma coisa dê errado. Beleza, o conceito do peixe protagonista precisa vir com coadjuvantes, com figurantes, o protagonista sempre vai precisar. E ali na frente, se eu tomar a decisão, eu posso soltar ele. Fica aqui grandes dicas de soltura de peixe para que você evite qualquer problema, faça com que a coisa seja o mais assertiva possível e evite perdas no seu aquário. A dica tempo, que é a dica número 1, é a principal dica. Soltei peixe no aquário, eu preciso dedicar pelo menos 2 dias de observações mais intensas do que o normal para esse peixe novo. Não adianta soltar, ficar 1, 2 horas olhando, tá tudo bem, e esquecer de olhar o restante do tempo. Eu preciso continuar essa observação durante 1 ou 2 dias. Depois fazer algumas verificações nas primeiras semanas, e aí sim, depois pelo menos 30 dias, você ter certeza que o peixe está realmente adaptado 100% no seu aquário. Valeu, galera! Dica longa, porque foi uma dica possante, uma dica top, uma dica que eu dava pessoalmente para as pessoas que iam, na época da loja Aquarismo Jun, conversar comigo, e que hoje eu tenho a possibilidade de conversar com os clientes da Tank Buster Fish e dar a mesma dica quando eles estão adquirindo os peixes dele. Essa dica vai fazer com que você aumente o aproveitamento de compatibilização do seu peixe em mais de 100% do que você já faz normal. Gostou dessa dica? Fala aqui nos comentários que eu vou ler tudo com vocês. Dá aquela moral. Gostou da camisa da Tank Buster Fish? Tem lá no www.aquarismojumbo.oficial.com ou no Montink
aquarismo jumbo, que é a loja oficial Aquarismo Jumbo, os produtos oficiais Aquarismo Jumbo. Tamo junto, curte aí o Tank Buster, que eu vou finalizar o vídeo. Tamo junto, valeu galera!